Bom, vamos lá. Caros alunos, depois que vocês instalaram o programa do AutoCAD, né, ele vai criar um ícone na área de trabalho. Meu tá aqui, ZWCAD, correto? Então vou dar um duplo clique nele e ele vai começar a carregar ali o nosso programa. Tá ok? Então, a hora que ele carregar, quando você instala, aqui vai aparecer 30 dias que você tem para usar. Tá ok? Mas, no meu caso, ó, já venceu os 30 dias. Ele abre normalmente. Eu venho aqui em Tree, dou um clique aqui. E ele começa a abrir o programa. Correto? Assim que ele abrir o programa, eu vou fazer umas configurações novamente. Já tem isso aí num slide que vocês vão assistir aí amanhã, né? E vamos fazer algumas configurações, ok? Então ele sempre abre assim depois que instalei. No caso de a gente fazer as mudanças, na escola, toda vez que você ligar, ele vai aparecer assim. Mesmo que você mude a configuração, no dia seguinte, reiniciou o micro, ele vai aparecer assim. Agora, o que vocês instalarem no computador de vocês, a partir do momento que vocês configurou ele do jeito que você quer, ele vai estar sempre daquela maneira ali. Então, a primeira configuração, eu venho aqui, nessa engrenadinha, clico nela e vou para o CAD clássico, que é o que nós já tínhamos visto em uma aula aí. Né? Já mudamos para o CAD clássico, onde ficou a ferramentinha do lado esquerdo e a ferramentinha do lado direito. Isso aqui vai facilitar a hora que eu falar, ó, a ferramenta está do lado direito, a ferramenta está do lado esquerdo. Aí é só colocar o cursor, ele vai aparecer escrito o que é cada ferramenta. Logo, logo vocês já se adequam a cada ícone e já vai saber qual ferramenta é qual nesses ícones aqui, tá ok? Outra coisa, tirar esses quadriculados. Eu venho aqui, grid, cliquei no grid, sumiu os quadriculados. E outra que nós vamos desabilitar é o Dynamic Input. Tá? Ah, mas o Dynamic Input faz o quê? Se eu for construir uma linha, olha lá, o Dynamic Input ele vai fazer com que fique mostrando aquelas caixinhas ali para nós. Eu não quero aquilo ali, então eu vou desabilitar ele, não vai aparecer mais nada a não ser o que eu estiver fazendo. Tá ok? Na aula de perspectiva, eu comentei sobre uma barrinha de ferramenta que é o objeto Snap. Tá? Todas as ferramentas do AutoCAD eu consigo, que é o objeto Snap, Ctrl, botão direito, ele vai aparecer a janelinha aqui. Tem gente que acha que é mais fácil para poder trabalhar e já vai pegando aqui. Ah, mas eu quero deixar a ferramenta aqui do lado de outras. Então, ó, qualquer ícone desses aqui que vocês estiverem vendo aqui, ó, se eu clicar com o botão direito, vai abrir uma janelinha. Nessa janelinha tem o ZWCAD. E depois aqui tem as ferramentas que eu consigo adicionar no nosso AutoCAD. Tem as ferramentas 3D, que é a Solid, SolidEdge e entre outras aí. Tá ok? O que nós vamos colocar? Aquela ferramenta que é o Objeto Snap, que é o que a gente usa com o Ctrl e o botão direito do mouse. Se eu clicar aqui, ela vai aparecer na área de trabalho de vocês. Ah, eu quero que a ferramenta fique aqui do lado ou aqui embaixo. Então, você clicou, segurou clicado, consegue arrastar aonde você quer. Só toma cuidado para você não sumir com a ferramenta aí, né? Então, tá ali, ó. Coloquei ela do lado lá. Ah, dimensão. Vou querer trabalhar, em vez de eu vir aqui toda hora em dimensão, para ficar lá, abre janela, fecha a janela, eu também posso colocar a dimensão. Clico com o botão direito, ZWCAD, dimensão. Vai abrir a janelinha de dimensão.
Ah, janela de dimensão quero deixar aqui do lado do menu Draw, do menu Modified. Então ela tá aqui, ó. Correto? Então, com o tempo, vocês vão mudando. Ah, quero mudar a cor. Quero fazer outra coisa. Logo, logo nós vamos ver como que nós criamos as linhas de desenho no AutoCAD. Nós vamos aprender a criar aqui as linhas, tá? E fazer linhas tracejadas. Então nós vamos aprender a trabalhar com algumas configurações do CAD. Por enquanto, o que nós vimos, dá para trabalhar, dá para fazer várias coisas aí, sem problema algum. Bom, vamos lá. Então, a peça a ser desenhada é essa que nós estamos vendo aqui agora. Tá ok? Então, essa peça aí, ela é uma peça, não vamos dizer que é difícil, tá? Mas não é tão simples assim. A pessoa tem que interpretar a peça, o que tem nela, medidas, como que eu vou partir essa peça, qual o início que eu vou dar para fazer essa peça daí, tá? E eu escolhi essa peça por quê? Porque aqui nós temos ferramenta que nós vamos ver. Fazer raio, fazer chanfros. Nós temos aqui polígonos. Nós temos círculos. Aqui nós temos um círculo. Aqui nós temos outro círculo, ou seja, furos. Aqui nós temos também furos. Vamos ver aqui mais. As medidas. Vamos interpretar as medidas. Medidas de comprimento. Medidas de altura. Certo? A medida dos raios que eu tenho. A medida do chanfro que vai ter essa peça aí. Que aqui no caso é 50 por 50. Que mais? Vamos lá. Nós temos a distância entre essa linha e essa, que é de 175. Eu tenho a distância da onde vai partir o primeiro polígono, que é 100 por 100. A distância entre um polígono e outro, que também é 100. Nós temos a medida do furo, que é diâmetro de 30. No caso do AutoCAD, todas as figuras que vocês verem de círculo que tiver o símbolo do diâmetro, nós digitamos sempre a metade, porque o AutoCAD trabalha com raio. Então aqui, em vez de ser 30 no CAD, nós vamos ter que digitar 15. Agora aqui, que já está com o raio de 150, é o que eu vou digitar, 150, o raio. Esse círculo, então, com o raio de 150, ele vai ter uma medida de diâmetro de 300. Nós temos o posicionamento do nosso círculo também maior aí. Então, todas as medidas estão aí. Então, nós vamos conseguir trabalhar com várias ferramentas para poder executar essa peça no nosso AutoCAD. Daí, vai facilitar bastante o nosso trabalho, conhecendo as ferramentas, aplicando as ferramentas da maneira correta. Caros alunos, então hoje começamos a fazer um desenho assim um pouquinho mais complexo no AutoCAD, né? Os comandos que nós vamos utilizar: comando linha, é o comando principal, porque sem ele nós não conseguimos fazer o desenho. Assim como num desenho técnico feito na prancheta, existem vários tipos de linha, e depois nós vamos ver como que configura as linhas do AutoCAD. Comando Erase, que é a borracha, ela que vai apagar qualquer erro que você fez. Nós temos o comando o orto, ou ativar através da tecla F8 também. Nós temos o comando offset,
ela cria linhas paralelas. Nós temos o comando trim, onde ele corta pedaços de linha ou partes da linha ou de um desenho. Nós temos o comando chamfer, ele faz chanfro nas peças. Comando filete, que faz raios na peça. Comando circle, que constrói os círculos. Polígono, que vai fazer um polígono, ou seja, um sextavado, um pentágono, um quadrado, um triângulo, tudo através do comando polígono. E o comando copy, que vai fazer com que a gente consiga copiar as entidades. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para a área de trabalho do AutoCAD, vamos ver esses comandos e depois desses comandos aqui, a gente já começa a partir para o nosso desenho. Então, vamos lá abrir o nosso AutoCAD. Então, nosso AutoCAD está aberto. Através dele, nós vamos conseguir fazer todos os desenhos. Então, vamos lá. Primeiro comando, que é o comando linha, é esse íconezinho aí com uma linhazinha inclinadinha. Colocou o cursor, ele vai aparecer o comando line. Correto? Depois, que comando que nós vamos ter lá? O comando F8, que é o orto. Tá? Eu consigo ativar ele por aqui, ou consigo ativar ele para a tecla F8. Vamos ver aqui que a diferença. Vamos ver a diferença. Então eu tenho aqui, ó, a linha sem estar com o F8 ligado. E a hora que eu ativar o F8, ela só vai andar paralela ao eixo X, paralela ao eixo Y, para direita, para cima, para esquerda e para baixo. Então esse aí é o orto que a gente vai utilizar. Correto? Nós temos aqui do lado esquerdo ainda, além da linha, nós temos o comando polígono, que funciona de que forma? Cliquei nele, ele vai pedir número de lados, aí digito o número de lados, 5 lados. Aí ele quer saber o centro do polígono, vamos clicar aqui em qualquer centro, qualquer aí. Aí ele quer saber se é dentro de uma circunferência ou fora de uma circunferência. Vamos pensar que ele vai fazer fora de uma circunferência. É a letra C. E já está lá o nosso polígono. É só digitar o raio. Vamos supor que esse polígono vai ter um raio de 50. Está ali, um polígono de 5 lados com um raio de 50. Então, nós estamos aí vendo as ferramentas. Outra ferramenta que tem aqui, que nós vamos usar também, é o círculo. Cliquei no comando círculo, a primeira coisa que ele quer o centro do círculo. Vamos supor que eu fosse fazer aqui, ó, nesse polígono, o círculo. Tá? Vamos fazer um círculo aqui com um raio de 10. Ali. Só fui no comando, cliquei onde eu queria o círculo, que é o centro, e digitei o raio. Então, por enquanto, desse lado aqui, o que nós vamos trabalhar mais é a linha, polígono, círculo. Depois nós vamos ver outras ferramentas aí, arco, tá ok? Do lado de cá, nós temos comando borracha, que apaga a entidade. Tá? Fiz uma linha. Ah, essa linha aqui está errada. Vou ali, apago. Clico na borracha, vai aparecer um quadradinho. Eu posso selecionar só ela, ó, tá ali. Ou posso selecionar as duas de uma vez. Ficou tracejado, dou Enter e apagou. Nós temos abaixo da borracha o comando Copy. Cliquei aqui no comando Copy. Vamos supor que eu quero copiar esse círculo nas outras pontas aqui do pentágono. Seleciono o que eu quero copiar, dou Enter
venho e vou arrastando até onde eu preciso. Acabou? Dou Enter, prontinho. Nós temos aqui um comando offset, eu crio linhas paralelas. Esse offset aí, eu consigo criar linhas paralelas tanto em partes cilíndricas como linhas retas. Então vamos fazer aí o nosso offset desse círculo aqui. Eu vou digitar a distância. Então vamos supor que quero uma distância de 5 milímetros daqui. Ó, eu posso fazer 5 milímetros para fora, se eu clicar para fora, ou posso fazer 5 milímetros para dentro. Então vamos fazer isso aqui para fora. Cliquei. Eu vou naquele ali, fazer para dentro. Cliquei. Esse para fora. Não esqueça de clicar. Se não clicar, ele não faz. Ó, ele aparece, mas não vai confirmar o seu comando. Cliquei, fez para dentro. Cliquei. Opa. Fez para dentro. Então, esse é o comando que a gente também vai usar bastante. Ele cria linhas paralelas. Eu posso criar até aqui do meu polígono. Tá, vamos supor que eu quero fazer um offset nesse polígono de 40 de distância. Vem aqui, ó, tá lá. Fiz a construção de um polígono com 40 de distância. Então a medida daqui até aqui tem 40 milímetros. Correto? Então tem vários comandos que a gente vai ver no decorrer do curso. Ó. Comando trim. Vamos pegar a borracha de novo. Vamos apagar esse aqui de fora. Tá? Agora vamos pegar aqui o comando trim. Trim corta. Corta o quê? Ele corta partes da linha. Então eu vou no comando trim do Enter. Agora eu vou cortar aqui, ó. Esse e esse. Ó. Esse e esse. Esse e esse. Então estou cortando tudo que eu não vou usar no meu desenho. Então, o que eu não for usar no meu desenho, eu posso cortar. Então, ó. Cortado. Cortado. Então tá aí o nosso comando trim. Nosso comando filete e o comando chamfer. Ok? Então vamos supor que eu quero fazer um raio. Um raio aonde? Um raio dessa linha para essa linha. Então vamos fazer um raio de 3 milímetros. Então agora é só clicar. Eu quero um raio de 3 aqui. Essa aqui. Opa. Raio. R, Enter, 3, Enter. Aqui. Aqui. Deixa eu ver. Filete. Eu acho que a medida tá diferente. Vamos fazer, não vai dar, vamos fazer aqui numa outra peça. Vamos fazer aqui um quadrado aqui, ó. Ó, veja, eu vou ativar a tecla F8, que é o 8, eu consigo fazer um quadrado. 50, 50, 50, e a letra C fecha o nosso quadrado ali. Então agora eu vou fazer o nosso comando aqui, filete. Eu quero fazer um filete de 50, vou fazer um filete aqui de 5. R, Enter, 5, Enter. Então agora eu vou clicar aqui.
E ali, já fez o chanfro lá. Ou raio, desculpa. Ó, aqui também. Agora eu quero fazer um chanfro. Vou no comando chanfro. Agora eu vou ter que digitar um chanfro de distância. Vamos supor que é 5 por 5 também. Então eu vou digitar a letra D, Enter. E digito a medida. 5, Enter. 5, Enter. Agora, clico. 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 Então já vimos aí. Então com esses comandos básicos aí, a gente consegue fazer vários desenhos. Tá? Com esses comandos aí já dá para a gente fazer vários desenhos. Depois nós vamos ver como coloca as dimensões nos desenhos e vamos trabalhando aí e aumentando o número de ferramentas para a gente trabalhar. Bom, vamos lá. Então vamos começar a fazer nosso primeiro desenho, correto? Como eu falei, eu já tinha analisado o desenho, mostrei lá para vocês. Então o desenho ele vai ter que partir, ter o início. Então eu vou começar a fazer a primeira parte de fora da peça, que tem 1.200 por 750. Como eu disse para vocês, agora a gente não vai ficar mais digitando X tanto, Y tanto, tá ok? Nós vamos fazer a seguinte maneira. Comando linha, cliquei na tela. Se vocês observar, estou movimentando o mouse, a linha ela está fazendo um movimento aí de 360 graus, tá? Ela está rotacionando. Nós vamos fazer com que isso aqui ela ande sempre paralelo ao eixo Y, paralelo ao eixo X. De que maneira? O que eu falei? A tecla F8 ou ativando o nosso orto que está aqui embaixo. Ó. Ele está escrito ali, ó, orto model F8. Se eu apertar a tecla F8, eu vou ligar o orto. Se eu clicar aqui também eu vou ligar o orto. Então eu vou apertar a tecla F8, olha como a linha vai começar a movimentar. Ó, tá lá. Ó. Eu só consigo andar ela para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Ela não me faz mais aquele movimento que estava fazendo. Então agora é só eu indicar para o lado que eu quero que vá a linha. Então eu quero que a linha vá para a direita 1.200. Digito 1.200. Dá uma olhadinha aqui, ó, tá digitando. Eu não preciso clicar lá para digitar, é só digitar, ela já sabe que vai estar, a medida vai aparecer ali. E dou Enter. Já fez uma linha no comprimento de 1.200, tá ali. O botão do meio do mouse, eu consigo dar o zoom, aumentar e diminuir. E se o botão do meio do mouse estiver funcionando, né, ele vai transformar numa mãozinha e eu consigo movimentar a minha tela. Mas existe uma mãozinha aqui também na nossa barrinha de ferramenta. Cliquei na mãozinha, a mãozinha apareceu ali na tela. Ó. Agora é só clicar e movimentar. Estou movimentando a minha tela do AutoCAD. Tá ok? Terminei de usar a mãozinha. Aperto o ESC do teclado e volto a fazer a minha linha. Agora vou indicar para baixo. Eu sei que tem 750. Vou indicar para a esquerda. Eu sei que tem 1.200. Opa, vamos ver. 1.200. Dou Enter. E agora finalizar o desenho. Nesse caso aqui, ó, se eu colocar o cursor ali, ele vai aparecer um quadradinho. Se eu clicar, eu já fecho o meu desenho. Ou se eu digitar a letra C, que para o AutoCAD significa close, ou seja, fechar meu desenho. Se eu digitar a letra C, ó, a letra C apareceu aqui na nossa barrinha de comando, dou Enter, fechou o nosso desenho.
correto? Então eu comecei o desenho por aí. Tem gente que poderia começar fazendo pelo círculo interno, aí não tem um caminho a seguir. Vocês vão descobrindo a melhor maneira e a praticidade que vocês desenvolverem, tá ok? Então nós já vimos o comando linha e construir esse nosso retângulo aí. Eu vou centralizar ele aqui na mãozinha. Pronto. Agora, vocês vão estar com o desenho em mãos, que eu vou colocar o desenho no portal. E vocês vão observar que eu tenho um outro retângulo dentro desse retângulo maior. E esse retângulo aí, ele está uma distância de 175 milímetros de cada lado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar um dos comandos, que é o comando offset. O comando offset, ele está aqui do lado direito, e esse comando offset, ele cria linhas paralelas. Então, a hora que eu clicar no comando offset, a primeira coisa que ele vai fazer, ó, nós temos que ler aqui na barrinha de comando, não vão esquecer de fazer isso aí, ó. Isso aqui é o principal para que a gente consiga entender o nosso AutoCAD. Ele está conversando com a gente, então vocês têm que saber que eu preciso ler. Tá? Então o que ele está falando para mim aqui, ó, especifique offset distância, ou seja, qual que é a distância do meu offset entre as linhas? De acordo com o desenho, é 175 milímetros. Então eu vou digitar 175, apareceu já a medida aqui, ó, 175, dou Enter e vou selecionar a linha que eu quero. Eu quero fazer uma linha paralela dessa aqui para dentro da peça. Então, a hora que eu selecionar a linha, vocês vão ver que ele vai ficar pontilhado. Cliquei na linha, já vai aparecer uma linha paralela aonde eu colocar o cursor do mouse. Tá, ó, eu vou diminuir, se eu colocar para cima, ele vai aparecer lá para cima. Se eu colocar dentro da peça, ele vai aparecer dentro da peça. Ó, fora da peça, dentro da peça. Fora da peça, dentro da peça. Opa, eu quero dentro da peça, então agora eu clico dentro da peça. Não adianta só aparecer a linha aqui, não, a linha já está pronta. Não, eu tenho que clicar com o mouse, dou uma leve clique aqui, opa, a linha fixou. Agora eu vou fazer a paralela de baixo. Ó, fora da peça, dentro da peça. Mesma coisa. Fora da peça, eu quero dentro da peça, então clico dentro da peça. Agora uma linha paralela do eixo Y. Fora da peça, dentro da peça. Clico. E uma outra linha paralela e clico. Pronto. Fiz a linha paralela à peça. Tá? Então já criei uma linha de 175 milímetros de distância daquela que eu tinha feito já como referência, que era o retângulo de fora, e construir um retângulo interno. Mas tem pedaços de linha aqui que não existem no desenho. Muito simples, nós vamos recortar esse pedaço. Assim como existe a borracha, que a borracha apaga toda a linha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos usar um comando que eu recorto um pedacinho da minha linha. E o comando é esse comando trim. Então o comando trim, ele corta entidades, ou seja, ele apara pedaços de linhas que eu não quero no meu desenho. Eu só clico no comando, ó, dou um Enter, eu tenho que dar o Enter para confirmar o comando, e agora eu vou selecionar o que eu quero apagar. Ó. Eu quero apagar esse pedaço. Veja que ele seleciona toda a linha, ficou tudo pontilhado, mas só vai apagar aonde você clica. Cliquei aqui, apagou. Cliquei aqui, apagou. Cliquei aqui, apagou. Cliquei, apagou. Cliquei, apagou. Cliquei, apagou. Cliquei, apagou e cliquei, apagou.
Ó, o desenho já está começando a tomar forma e ficar mais ou menos já aparentemente a parte externa e interna do desenho. Aí só vai ficar faltando os furos e o polígono. Então o que nós vamos fazer agora nessa parte da peça aqui? Nós vamos fazer o nosso filete, que é o nosso raio, e o nosso chamfer, que é o nosso chanfro. Tá ok? Então é isso que nós vamos fazer no nosso desenho. Beleza? Então vamos lá. Comando está no nosso lado direito também. Eu tenho o comando filete e o comando chanfro. Tá? Os dois próximos um do outro. Tá? É só colocar o cursor. Onde você colocar o cursor, ele parece o nome do comando. Opa, olha lá, filete. Então quer dizer que filete ele vai fazer raios. Então os raios na peça nossa aí, se vocês observaram, os raios é na parte maior da peça. Raio de quanto? Raio de 50 milímetros, está no desenho. Analisei meu desenho e descobri que tem um raio de 50. Então nós vamos fazer esse raio de 50. Clico no comando. Ele já está pedindo para selecionar onde eu quero fazer o raio. Mas se eu clicar aonde vai fazer os raios agora, não vai aparecer nada. Por quê? Olha ali, ó, onde eu estou passando o cursor. Está falando para mim que o raio é 0. Se o raio é 0, ele não vai construir raio nenhum. Ele vai continuar ficando ali aquelas linhas a 90 graus. Então, como que eu modifico isso aí? Aqui na linha de comando está escrito Select a primeira entidade. Ele está aparecendo lá. Polyline, raio, trim, múltiplo e undo. Eu quero trabalhar com raio. Então nós vamos ter que digitar a letra R e do Enter. Agora veja que ele já habilitou para nós colocarmos a medida do raio, que está aparecendo aqui embaixo, está aparecendo 0. Então aqui nós vamos digitar a medida do nosso raio. A medida do raio é 50. Digito 50 e dou Enter. Prontinho, agora já está modificada a medida ali, ó. Já está falando que o nosso raio é igual a 50. Se ele é igual a 50, eu posso selecionar as linhas. Seleciono uma linha, seleciono outra linha, ele formou o raio. Preciso ir de novo lá? Não. Toda vez que você estiver num comando do AutoCAD, se eu digitar a tecla Enter, se eu clicar na tecla Enter, ele volta no nosso último comando. Então, vou dar Enter. Voltou no comando de filete, clico, prontinho. Enter de novo, comando, linha, linha, Enter de novo, seleciono, linha, linha, e tá aí. Fizemos os nossos 4 filetes na peça. Tá? Ou seja, fizemos nossos 4 raios na medida de 50. Agora na parte interna eu tenho também outra coisa, eu tenho um chanfro na peça. Vamos lá, olhamos o desenho, eu tenho um chanfro de 50 por 50. Então nós vamos no comando chanfro, que está acima do filete. Clico no comando, ele também vai pedir para selecionar. Mas vamos olhar lá, ó. Distância 1, 0. Distância 2, 0. Então quer dizer que não adianta eu clicar, que eu também não tenho medida. Tá ok? A medida está 0. Por que está 0? Porque não foi usado ainda. A hora que eu digitar uma medida aí, essa medida vai ficar no comando do AutoCAD até eu desligar ele e abrir de novo novamente. Senão ele vai ficar aí a medida que eu colocar. Sempre que eu precisar alterar a medida, eu vou fazer a troca de medida digitando o quê? Nesse caso, eu tenho duas distâncias, ó, 1 e 2.
Então quer dizer que eu vou trabalhar com distância. Está aqui na nossa linha de comando. Eu vou digitar a letra D, dou Enter. E ele vai querer saber aqui, ó, especifique a distância. Então a primeira distância no nosso caso é 50. Dou Enter. Ele abriu de novo lá, ó, especifique a outra distância. 50, Enter. Pronto, digitei as duas distâncias, agora já está lá 50 e 50, é só clicar na linha que eu quero fazer o chanfro. Fiz o chanfro, dou um Enter, ele volta no comando e clico de novo. Dou Enter, volta no comando, clico de novo. Dou Enter, volta no comando e clico de novo. Prontinho. A primeira parte do nosso desenho nós já fizemos. Então já veja que eu fiz aí a parte externa da peça, o retângulo externo e o retângulo interno. Aí agora, através de outros comandos, nós vamos dar sequência no nosso desenho no próximo vídeo. Assim vocês que vão tentar fazer no computador, faz o seu passo a passo, chegou nisso aqui, aí no outro vídeo nós já vamos ver como nós fazemos a outra sequência dessa peça. Bom, vamos lá para a nossa segunda parte da construção do nosso desenho. Então, o que nós já fizemos até agora? Construímos a parte de fora do desenho, né? As linhas de construção, o raio. Construímos a parte interna, o chanfro. Para construir a parte interna, nós usamos o comando offset, onde nós construímos a nossa linha paralela em relação às linhas externas da peça. Agora nós vamos fazer o seguinte. Olhando bem a peça, vocês têm elas em mãos, aí os desenhos estão tudo arquivado lá no portal, só vocês baixarem ele. Nós temos um círculo no centro dessa peça de 150 milímetros de raio e um círculo de 100 milímetros de raio. Então, como nós vamos fazer esse círculo ali? Primeira coisa, eu preciso achar o centro dessa peça. E nós já vimos um comando bem fácil de a gente conseguir criar uma linha de centro, através do comando offset. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 1.200 de comprimento, metade da peça, 600 milímetros. Então nós vamos fazer um offset dessa linha aqui no eixo Y. Tanto faz escolher a linha da direita ou a linha da esquerda, tá? De 600 milímetros. Então eu vou lá no comando, ó, offset. Lembrando que eu já tinha usado offset uma vez e a última medida foi 175. Ela está aqui. Se eu não mudar, ela vai criar uma linha de 175, mas nós temos que criar uma linha com 600 milímetros de distância. Então eu vou digitar 600, Enter. Tá lá, já fixou 600, já assumiu o lugar do 175. E clico na linha. Tanto faz, como eu falei para vocês. Tanto faz nessa como nessa. Clico na linha. Ó, ela já foi lá pro centro. Tá pronta? Ainda não. Eu tenho que clicar dentro da peça ainda. Clico aqui dentro. Beleza, a linha já fixou ali. Já achei o meio da peça em relação ao eixo Y. Agora vamos achar o meio da peça em relação ao eixo X. 750. Metade de 750, quanto que vai dar aí? Calculando a metade de 750, vai dar 375. 375 em relação a essa linha para dentro da peça. Então nós vamos lá de novo no comando. Tá, com a medida de 600, nós vamos só digitar outra medida. 3, 7,
5 e dou Enter. Olha lá, o 375 assumiu, ele assumiu aqui o lugar dos 600. Agora é só clicar na linha do eixo X, tanto faz a de cima ou a de baixo, e dentro da peça. Já criei o centro para a gente fazer o nosso círculo aí. Então nós temos dois círculos, um com raio de 150 e outro com raio de 100. Comando círculo está aqui, que é o comando Circle. A hora que eu clicar nesse comando, primeira coisa que ele vai querer, ó, tá escrito aqui, especifique o centro, né, o ponto central do círculo. Então ele quer o ponto central do círculo. O ponto central do círculo é ali. Coloquei o cursor, veja que já apareceu a intersecção. Aí vai ser o ponto central do nosso círculo. Se não aparecer esses pontos de destaque, de orientação para nós, correto? Se não aparecer é porque você desabilitou o Object Snap aqui, ó. Se eu desabilitar ele, eu não vou conseguir pegar o ponto de precisão que eu quero. Então, habilito, ele pegou o ponto de precisão. Tá ok? Então, vou clicar aqui. Agora, já está lá prontinho para fazer o círculo. Mas o que ele pede, ó? Especifique o raio ou diâmetro. No nosso caso, o AutoCAD ele já é configurado para raio. Então, se ele já é configurado para raio, então é só digitar lá o raio 150. Digito 150 e dou Enter. Prontinho, já fiz um círculo. Quero fazer o círculo do meio. É só dar Enter e volta para o último comando. O último comando nosso era círculo. Então, cliquei, dei Enter. Olha lá, especifica o centro, o ponto central do nosso círculo. De novo, tá ali o meio. Ah, mas agora não apareceu um xizinho, apareceu uma bolinha. Tá? Por quê? Porque agora eu estou pegando o centro do círculo que está aqui, ó. Ele já pega somático, é sozinho, ele já faz isso aí. Cliquei no centro, agora digita medida, é 100 milímetros. 100, Enter. Já fizemos aquele círculo ali, tá ok? Então agora nós vamos fazer o que? Os pontos de referência para fazer os outros círculos que eu tenho. Eu tenho mais círculo e sextavado e tenho mais os círculos que estão dentro aí da própria circunferência e os círculos que estão na parte de fora da circunferência. Eu vou deixar esse da circunferência aqui para fazer no final. Tá? Então eu vou fazer esse e vou fazer esses aqui. Tá ok? Então, por enquanto, vamos lá. O que eu preciso? Preciso determinar a distância de cada linha. Eu já sei que os círculos que tem o sextavado, eles estão a 100 milímetros de cada um e a 100 milímetros da face aqui dessa linha e a 100 milímetros dessa linha. Então, vamos ao comando Offset, comando mais fácil. Vou lá, Offset 100. Enter. Então eu já sei que ele vai começar 100 dessa linha, 100 dessa linha, 100 dessa linha, a 100 dessa linha. E automaticamente ele vai estar a 100 milímetros de cada um. Então eu posso vir aqui, ó, com o mesmo comando, não sair ainda do comando Offset e vou clicando. Seleciono e vou clicando. Tá ali. Agora eu vou fazer do lado de cá. Pronto, já fiz as nossas linhas para determinar o centro. Aqui é o centro de cada sextavado
com o círculo aí. Ah, mas depois tem a daqui também. Eu vou fazer, depois que eu fizer esses, eu vou apagar as linhas que eu não vou usar e vou fazer o outro círculo. Tá, ok? Então vamos lá. Vamos dar sequência. Comando círculo. Aqui eu tenho 2 círculos. Observando o desenho, tá falando lá, ó, um diâmetro de 26, diâmetro. Tem que digitar metade, então 13. E eu tenho um outro círculo com diâmetro de 50. Então, diâmetro de 50, metade, 25. Ah, mas não tem o símbolo de diâmetro. Como você sabe que é diâmetro? Porque se a gente olhar direitinho, nós temos um círculo dentro daquele polígono, daquele sextavado. Tá? E o círculo está bem rente. Está bem rente. Está bem rente à parede do sextavado. Certo? Então, 50 tá aí. Agora nós vamos fazer o polígono nesse círculo aqui. Então, comando polígono. Tá o comando polígono aqui. Esse comando polígono, ele tem 6 lados. Então, vamos analisar. 6 lados. A hora que eu fui no comando, ele está escrito aqui, ó. Entre com número de lados. Quantos lados tem o polígono sextavado? 6 lados. Então quer dizer que eu vou digitar 6, Enter. Agora ele quer saber qual o centro do polígono. Especifica o centro. O centro do polígono é o centro daquele círculo que nós fizemos ali. Vou clicar dentro do polígono. Cliquei lá dentro do centro ali do polígono. Ah, mas não apareceu nada. Não apareceu nada, por quê? Porque ele quer outra opção aqui, ó. Por isso que eu falei, nós temos que ler sempre a linha de comando. Ele está pedindo aqui, ó, para mim escolher uma opção inscrito ou circunscrito, tá? Inscribed ou circunscribed. Então, o que quer dizer isso aqui? Se o nosso polígono vai estar dentro da circunferência ou se ele vai estar fora da circunferência. Inscrito é dentro, circunscrito é fora. Então, no caso, se a gente olhar bem o desenho, nós vamos ver que o nosso polígono ele está fora da circunferência. Então, é a letra C. Eu clico na letra C e dou Enter. Olha, já apareceu o polígono ali, ó. Prontinho. Agora é só digitar o raio do polígono. Se ele está faceando o nosso círculo de fora, que nós usamos para raio de 25, então nosso polígono ele tem um raio de 25. Ele está pedindo aqui embaixo, especifique o raio. É só digitar 25, Enter. Já fizemos a nossa parte do desenho. Preciso fazer todas demais? Não. Não tem necessidade de eu ficar fazendo um a um. Hoje eu vou ensinar o comando copy, mas para frente eu vou ensinar um comando que facilita mais ainda, mas o copy já ajuda bastante. Então o comando copy que nós vimos lá no uso da perspectiva. Clico no comando copy, seleciono o que eu quero e dou Enter. Agora ele quer que especifique uma base de referência. Todo círculo, a base de referência é o centro. Então eu vou clicar aqui no centro. Cliquei. Agora é só ir copiando. Ó. Onde apareceu o xizinho, eu clico. Apareceu o xizinho, eu clico. Apareceu o xizinho, eu clico. Apareceu o xizinho, clico. Apareceu o xizinho, eu clico. E vou fazendo todas essas cópias que eu preciso.
Apareceu o xizinho, 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 xizinho. Lá embaixo, mesma coisa. Mesma coisa. Fiz todos, aperto a tecla ESC, finalizamos essa parte. Fácil e rápido, usando o comando copy, construiu uma. Agora é só a gente fazer os demais. Vou apagar as linhas que eu não vou usar. Apagando, seleciona tudo de uma vez. Depois só dá o Enter. Deixei só as linhas de centro. Opa, faltou apagar uma. E volto. Prontinho, só tá nossas linhas de centro aqui, correto? Agora nós vamos fazer os outros furinhos do outro lado. Analisa o desenho, ó, já sei que o furo tem o diâmetro de 30, que a distância entre um e outro é 50, e a distância entre essa linha para dentro da peça, 50 também. Offset de 50, clico dentro da peça. Clico dentro da peça. Agora é só clicando e estou fazendo as nossas linhas auxiliares para fazer o nosso círculo e fazer a cópia. De novo, comando círculo, vou fazer o círculo aqui. Se é diâmetro de 30, sempre lembrando, tem que digitar o raio. Diâmetro de 30, raio de 15. Fizemos ali o nosso primeiro círculo. Agora, com o comando copy, seleciono o círculo, dou Enter, seleciono o centro e agora é só ir clicando onde aparecer a intersecção da linha. Apareceu a intersecção. Vou lá do outro lado. Vou lá do outro lado. Do outro lado. E vou fazendo a nossa intersecção. E faltou um aqui. Pronto. Já construí esses outros círculos ali. De novo, apagar as linhas que eu não vou usar. Lembrando que a linha de centro ainda eu deixo até eu terminar o meu desenho. Não esqueça, vou apagar uma linha, não consigo enxergar ela direitinho, o botão do meio do mouse, dá o zoom, seleciona. Após selecionar todas, dá Enter, já apagou. Basicamente, nosso desenho agora só falta fazer os furinhos aqui, tá ok? O que eu tenho de referência até agora? Eu tenho que os furos aqui também é diâmetro de 30 e ele está localizado no centro desses dois círculos, um com 150 e outro com 100. Então quer dizer que a distância daqui até esse aqui é 50 milímetros. Se é 50 milímetros, metade é 25. Se eu tenho esse círculo com um raio de 100, que é do centro até aqui 100, mais 25, eu faço um círculo de 125 para servir como um auxiliar do centro dos outros círculos. Eu já sei que aqui vai ter um círculo. Posso fazer ele já? Aqui eu posso. Posso fazer ali, círculo de 15.
Aonde dá para fazer mais? Daria para fazer um aqui, um aqui, um aqui. Como eu não tenho o ângulo, mas daria para ser calculado o ângulo, né? Porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 círculos. Daria para descobrir quanto que é o ângulo desses 8 círculos aí. Tá? Esses círculos estão equidistantes a 45 graus um do outro. Poderia usar o recurso da coordenada polar e fazer linha de 45 graus aqui. Mas vamos ver algo que também nós já aprendemos. Vamos fazer um polígono de 8 lados. Cada ponta do polígono vai estar uma circunferência. É uma maneira mais fácil nesse primeiro momento. Existem ferramentas que me façam o círculo todos sem precisar construir o polígono. Aí depois eu vou refazer esse desenho usando esses recursos aí. Ok? Então vamos lá, nós vamos fazer um polígono de 8 lados. Enter. Lembrando que a primeira coisa que ele pede aqui, ó, leia o comando, ó, entrar com o número de lados, 8 lados, Enter. Especificar o centro do polígono. O centro do polígono é o centro da nossa circunferência. E agora nós vamos ter que definir esse polígono, ele vai ser inscrito. Se eu usar circunscrito, eu não consigo colocar a ponta dele dentro dessa circunferência, que é a nossa referência para os outros círculos. Então eu vou digitar a letra I, Enter, tá lá, ó, o polígono já tá ali, tá? Preciso digitar o raio? Não, nesse caso não precisa. Por quê? Porque eu vou colocar esse polígono no centro daquela circunferência. É só movimentar ele com o mouse até chegar no centro. Chegou no centro, clico. Já fiz o polígono ali. Se eu digitar o raio, ele vai ficar com a parte paralela para cima. Ele vai ficar ao contrário. E daí eu não tenho como pegar os pontos que eu quero. Agora com o comando copy, que é o comando que nós já vimos, seleciono, Enter, centro da circunferência e vou colando cada circunferência na extremidade aqui do polígono, ó, num canto do polígono. Essa é uma maneira, mas no nosso caso, uma maneira de acordo com a ferramenta que nós vimos até o presente momento. Depois eu vou refazer e nós vamos ver um comando que faz tudo isso aqui para nós numa única vez, com mais praticidade. Agora eu vou apagar as linhas que eu não estou usando, não tem nenhuma linha de centro e pronto, desenho feito, construído. Falta pôr só as dimensões, mas eu vou deixar essas dimensões para outra aula, né? Aí vai ter uma aula explicando só as dimensões. Eu vou aproveitar esse mesmo desenho e daí eu vou construir ele de uma forma mais fácil, né? Ou seja, mais rápido, eu não vou precisar ficar copiando, tá ok? Então, com as ferramentas que nós vimos hoje, filete, que faz o raio, chamfer, que faz chanfro, círculos, polígono, que faz aí o sextavado, quadrado, pentágono, o que seja, nós conseguimos construir. E o offset, o orto, que também é fundamental para que as linhas saiam retas, então eu consigo fazer um desenho bem rápido, tá? Bem melhor do que fazer lá com régua no papel, tá ok? Então nós vamos conseguir ver ferramentas que dê para a gente fazer o desenho todo em nosso AutoCAD, tá ok? Então, finalizando o desenho, vou precisar salvar o desenho, arquivo, Save As,
escolho a pasta que eu vou salvar aqui o nosso desenho. Eu vou colocar aqui na pasta das aulas ver se eu acho fácil aqui. Aulas. Ó, atividade portal. Material online. AutoCAD. E vou salvar como desenho 1. Prontinho, já salvei o nosso trabalho lá na pastinha. A hora que eu for refazer ele da maneira mais fácil, eu vou aproveitar, daí eu vou apagar o que eu não quero e reconstruo o desenho. Ou faço um outro desenho do zero para que vocês consigam entender melhor. Então, estamos finalizando essa aula. Eu gostaria que vocês instalassem o programa no micro de vocês. Quem não tem, fazer o quê? É importante esse programa, né? É um programa que é muito utilizado na indústria e pro técnico, o técnico para desenvolver projetos, ele pode trabalhar com AutoCAD, porque aqui não faz só peças em 2D, também faz peça em 3D. Ele trabalha com materiais aqui para poder fazer partes elétricas e também trabalha com figuras para a gente poder trabalhar com comandos hidráulicos. Então ele faz uma série de coisas que é utilizado dentro de uma indústria. Então, estou finalizando aqui.